Amada Igreja Noiva do Cordeiro, escute, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, filho de Amós, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e mais sublime trono, e que o seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto, enchia todo o templo, e que acima havia anjos serafins, e cada anjo consigo carregavam 6 asas, onde que com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. E de maneira que maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a congregação Ramaum está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Meus queridos, amados irmãos e irmãs, por bondade, nesta noite, que possamos abrir as nossas Bíblias no terceiro livro de Levítico, capítulo de número 6, dos versículos de número 12 e versículo de número 13, para nossa meditação na noite de hoje. Orava eu ao Senhor pedindo uma palavra, e a palavra que Deus trouxe ao meu coração com o seguinte tema: o fogo sobre o altar não pode se apagar. E nesta noite é esse plano que Deus tem para toda a juventude, para toda a sua igreja. O fogo do Espírito Santo deve continuar aceso sobre cada um de nós. E nesta noite que o Espírito de Deus possa nos revelar da sua palavra aquilo que os céus têm a nos anunciar. Quem encontrou Levítico, capítulo de número 6, versículos de número 12 e 13, por favor, diga comigo: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre: o fogo, pois, sobre o altar arderá, nele não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo de número 13, toda a igreja, 1, 2, 3, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém, igreja? Servos e servas do Senhor, por bondade, dos versículos bíblicos que ora nós acabamos de ler, está inserido no terceiro livro da Bíblia Sagrada. Este terceiro livro da Bíblia Sagrada, que tem por nome Levítico. Levítico dá-se em detrimento aos levitas, ou seja, uma família que Deus tivera escolhido. Uma família que partira do patriarca, este se chamara Arão. A Bíblia vai nos dizer que neste livro de Levítico, a nação de Israel se encontrava sobre o sopé, no monte Sinai. E todavia o porta-voz de Deus chamado, ao qual Moisés subia para receber revelações, não do Instagram, não do Facebook, nem do WhatsApp, mas estas revelações se manifestavam do próprio Deus. E Deus dava toda a instrução a Moisés, para que Moisés pudesse assim compartilhar com Arão. Arão, que é o qual Deus tivera escolhido da sua casa, para ser os primeiros sacerdotes a servir a nação de Israel. A casa de Arão era uma casa que ao qual tinha que se santificar. Os filhos de Arão eram jovens diferentes dos outros, porque todavia a casa de Arão, escolhido por Deus, sendo ele o sacerdote, ao qual realizava os sacrifícios da pureza, para que a nação de Israel
em detrimento de seus pecados, pudesse ter uma comunhão para com seu Deus. Então, quando nós olhamos para o livro de Levítico, querida amada igreja de Jesus, nós encontramos todas as instruções de Deus sobre as leis da purificação, as leis do holocausto, a lei dos sacrifícios. E quando nós olhamos também para o livro de Levítico, já no final do mesmo, nós encontramos a nação de Israel se despedindo do Monte Sinai e indo para a terra prometida que é esta que se chamara Canaã. Agora preste bastante atenção, no livro de Levítico, no capítulo de número 6, orando eu a Deus, queridos jovens, senhores e senhoras, pedindo ao Senhor uma palavra revelada, o Senhor me levou a este capítulo, meu amigo pastor Olavo, nestes 2 versículos que ora nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para Levítico, capítulo de número 6, precisamente no versículo de número 8, preste bastante atenção. Deus se manifestou a Moisés e Deus disse: Moisés, compartilha dizendo para Arão e para todos os seus filhos que esta será a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar. Que altar era este? Todos nós sabemos que no deserto fora feito um tabernáculo. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. A primeira parte do tabernáculo era conhecido como pátio. Quando o sacerdote entrava naquele pátio, ele encontrava, queridos jovens, o primeiro utensílio. Este primeiro utensílio se chamava o altar de bronze. O altar de bronze fora feito pela madeira de acácia. Este altar de bronze, ele tinha de tamanho num quadrado perfeito que media 5 côvados de cada lado. 5 côvados daria 2,5 metros, e de altura tinha 3 côvados, dando em detrimento 1,5 metro de altura. Este altar, ele fora betumada de bronze, tanto por dentro como por fora, feita da madeira oca, e na ponta destes altares existiam uma espécie de ganchos para que fosse ali presos os animais que iriam ser sacrificados. Também sobre este altar foram feitos utensílios como a bacia, como a pá, que ali também tivera o garfo para ajudar na cerca da oferta que era feita ao Senhor. E depois que o sacerdote caminhava mais um pouco, ele encontrava a pia que servia para se lavar. Ele logo passava para o segundo compartimento. Este segundo compartimento, conhecido como lugar santo ou sagrado. No lugar santo era encontrado 3 utensílios. O primeiro utensílio era o candeeiro ou candelabro. O segundo utensílio era a mesa dos pães asmo, a mesa dos pães da proposição. E o terceiro utensílio também era o altar do incenso. Tivera uma cortina muito espessa, que depois que ali só podia passar anualmente o sumo sacerdote. E quando ele chegava naquele ambiente, ele encontrava a arca da aliança. A arca da aliança também fora feita da madeira de acácia e betumada com ouro batido, e tinha 2 querubins sobre a tampa do propiciatório, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Dentro desta arca da aliança, queridos jovens, existia 3 utensílios. O primeiro utensílio era o decálogo, os 10 mandamentos que Deus tivera revelado a Moisés no Monte Sinai para compartilhar com a nação de Israel. Eu estou sentindo a graça de Deus de pregar para alguém nesta noite. O segundo utensílio também era conhecido como a vara de Arão, a vara que floresceu no deserto, quando Deus testificou e disse: é este que escolho para ser sacerdote, para poder sacrificar, realizar holocaustos em detrimento dos pecados do meu povo. Também o terceiro e último utensílio fora o maná, aquele alimento que era mais gostoso do que maminha e picanha, alimento que é este que Deus alimentou o seu povo por 40 anos sobre aquele deserto. Agora deixa eu retroceder para o pátio, deixa eu retornar para este altar. Servos e servas do Senhor, quando Deus disse para Moisés: Moisés, assim diga para Arão, diga para o sacerdote, que ele não poderá vestir qualquer
roupa, mas ele tomará consigo umas vestimentas de linho fino. Agora olhe para cá, preste bastante atenção. E a carne então será queimada sobre o altar toda a noite até o amanhecer. E Deus disse mais: e terá um fogo, e este fogo ele terá que queimar todo o holocausto. Mas logo cedo chegará os levitas, chegará eles e terão que remover toda a cinza e colocar no canto. Trocarão as suas vestimentas e depois pegará a cinza e levará para um outro lugar. Até aí tudo bem. Agora preste bastante atenção. Deus vai dar uma ordem, queridos jovens. Deus vai dar uma ordem, querida amada igreja Ramaú. Deus vai dar uma ordem, queridos ouvintes. Deus vai dizer no versículo de número 12, é o seguinte: há um fogo sobre este altar. Agora diga para o sacerdote que este fogo, queridos jovens, ele não pode se apagar. Agora olhe para cá, quando a gente vê este fogo e Deus dizendo que eles têm uma incumbência, que eles têm uma responsabilidade, eles não podiam deixar que o fogo se apagasse, porque aquele fogo que acendeu não foi a irmã de Jesus, aquele fogo que acendeu não foi o pastor Olavo, aquele fogo que acendeu não foi o presbítero Henrique Lima, aquele fogo quem acendeu foi o próprio Deus. Então quando aquele fogo se encontra aceso sobre o altar, queridos jovens, Deus estava dizendo: este fogo representa, ou seja, o simbolismo da minha presença, mas vocês terão a obrigação de trazer toda manhã lenha, vocês terão a obrigação de alimentar este altar, porque se vocês não alimentarem, queridos jovens, o fogo vai se apagar. O fogo que queima o holocausto, o fogo que queima o sacrifício, não terá mais como ao qual queimar nada, coisa alguma. Aí depois Deus continua dizendo da seguinte maneira: Moisés, diga para Arão, diga para todos os seus filhos que este fogo terá que arder continuamente, minhas irmãs. Este fogo, ele não pode se apagar. Aí, jovens, eu perguntei ao Espírito Santo, pastor Olavo: meu Deus, o que pregar para a tua juventude nesta noite? O que pregar para a tua igreja, Jesus, nestes últimos dias? Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: nesta noite anuncia alguns tipos de lenha espiritual, que se o crente trazer sobre o seu altar, que é a sua vida espiritual, o fogo não se apagará. Olha para cá e arregale os olhos, porque eu vou entregar tudo que Deus está mandando. Satanás nos últimos dias tem se levantado de forma feroz. Satanás nos últimos dias tem preparado pratos e lentilhas para tirar a juventude da sua presença, para impedir que a juventude não cante, para impedir que os jovens não sejam cheios do Espírito Santo. Satanás tem ao qual oferecido convites para descer a Babilônia, convites para descer ao Egito, convites para descer a Sodoma. Mas Deus me traz nesta noite que o fogo que ele começou sobre cada um de vós, o diabo não apagará, se atentamente a gente tomar nesta noite posse do que o Espírito Santo quer nos dizer. Aí eu me perguntava: Espírito Santo, eu sei que a tua palavra nos diz que todavia, pastor Olavo, queridos obreiros, quando amanhecia logo o dia, meu amigo pastor Alexandre, o sacerdote se preocupava com a lenha, queridos obreiros. O sacerdote iria procurar lenha, jovens, iria alimentar sobre aquele altar. Aí eu perguntei: Espírito Santo, qual é o primeiro tipo de lenha sobre a vida dos jovens, sobre a vida da tua igreja, Jesus, que não venha apagar este fogo que é o Espírito Santo? Aí Deus falou ao meu coração: meu filho, o primeiro tipo de lenha se chama a minha palavra. Eu vou repetir: se a igreja atentamente todavia levar a palavra de Deus para a sua vida, o fogo não se apagará sobre vós, jovens. Olhe para cá, porque eu vou dizer bem direitinho. Nos fala, Henrique Lima, porque a palavra
palavra de Deus não deixa o fogo do Espírito Santo se apagar, porque eu vos digo nesta noite, não há avivamento espiritual, a não ser por meio da palavra de Deus. Abacuque, escrevendo no capítulo de número 3, no versículo de número 2, o profeta diz: Senhor, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Se os jovens levarem esta lenha que se chama palavra sobre a sua vida, vai haver santificação. Diga-me por quê. Eu me lembro quando o salmista expressa em Salmos de número 119, olha para cá por favor, no verso de número 9, o salmista diz, aliás, Salmo 119, versículo de número 9, da seguinte maneira: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Me diga mais, Henrique Lima, que esta lenha chamada palavra não deixa o fogo se apagar. Eu lhe digo, porque todavia, jovens, esta palavra que nós meditamos é uma palavra viva, pastor Olavo. Diz em Cartas aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ela até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. É por isso que todavia, quando o jovem despertar, quando os obreiros despertar, não pode ir direto para o Instagram, não pode ir direto para o Zap Zap, não pode ir direto para o Facebook. Tem que fazer o que diz o salmista em Salmo 1, verso de número 2, que o prazer do justo está na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Por gentileza, segure a mão de quem está vivo ainda, por favor. Segure a mão de um jovem que está do seu lado, segure a mão de um irmão que está do seu lado, aperte a mão deste crente e diga assim: há um fogo do Espírito Santo sobre você, há um fogo do Espírito Santo sobre mim. Mas se a gente não despertar nesta noite para trazer a lenha da palavra de Deus, este fogo vai se apagar. É a lenha da palavra, queridos jovens. O sacerdote tinha obrigação, responsabilidade de não deixar que o fogo se apagasse. Semelhantemente a um fogo do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. Fiquei sabendo que esta casa passou por um congresso. Todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus passamos por festas que é denominado Espírito Santo de Deus, porque nós somos uma igreja pentecostal, nascemos no fogo, mas nos últimos dias há muitos irmãos e irmãs, pasme por favor, andam vazios, andam tristes, andam moribundos, irmãos e irmãs que não cantam mais como cantavam, irmãos e irmãs que não têm mais alegria de servir a Deus como tinha outra hora. O que está acontecendo? Está acontecendo um abatimento espiritual, está acontecendo uma frieza espiritual, porque olhe para cá por favor, é de fato que quando Deus nos salvou, Ele derramou o Espírito dele sobre cada um de nós, Espírito que é este, que for a promessa do próprio Pai. Quando o próprio profeta Joel, no capítulo de número 2, nos versículos 28 e 29, ele diz que nos últimos dias, diz Deus, Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, mas Deus não fará acepção de pessoas, porque Ele derramará também do seu Espírito sobre os servos e sobre as servas. Agora preste atenção, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, no versículo de número 4, quando Jesus, Ele ressuscita, passando 40 dias sobre a face da terra, Ele diz aos discípulos: mas fiquem em Jerusalém. Para quê, jovens? Para ficar batendo papo? Para passar tempo? Não, vocês fiquem em Jerusalém, até que a promessa se cumpra, que de mim ouvistes. Aí Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quem tem a presença do Espírito Santo, quem tem o fogo do Espírito Santo, não é somente vivo em Jerusalém, mas é vivo lá na Judeia, é vivo lá na Samaria, é vivo lá na faculdade, é vivo lá no trabalho, é vivo lá na escola, é vivo onde Deus te levar, porque o fogo do Espírito Santo sobre ti não pode arder somente aqui em Jerusalém. Escute-me, por favor, porque há muitos altares de Deus que só arde em Jerusalém, que só arde na igreja, que só canta na igreja, que só louva a Deus na igreja, mas nós somos um altar espiritual de Deus, e nós devemos louvar a Ele aqui em casa, aqui no trabalho, aqui na faculdade, aqui na escola, onde Deus nos levar, nós devemos manifestar verdadeiramente a presença do fogo do Espírito Santo de Deus. Olhe para cá, por favor. Quando os jovens, quando toda a igreja de Jesus levar este tipo de lenha que se chama palavra de Deus, verdadeiramente vai acontecer uma santificação sobre esta geração. Foi isso que Jesus falou em João capítulo 17, versículo 17. Jesus disse da seguinte maneira, queridos jovens: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus vai dizer mais em João capítulo de número 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado a cada um de vós. O que purifica é a palavra, o que santifica é a palavra, o que traz a regeneração e avivamento é a palavra de Deus. É a palavra, jovens. E quando nós cada vez mais trouxermos este tipo de lenha, que é a palavra de Deus, o fogo do Espírito Santo continuará aquecendo os nossos corações. Porém, escute-me, quando a igreja começa a se afastar desta lenha, quando a igreja começa a se afastar deste livro sagrado, não há mais vida, não há mais alegria, não há mais sentimento de felicidade de servir a Deus. É por isso que tem muitos morrendo espiritualmente, é por causa da palavra. Não é que a palavra tenha acabado, cessado, é por causa do próprio cristão que não tem trazido sobre si esta lenha espiritual denominada palavra de Deus. Palavra de Deus é esta que nos admoesta. É de fato que Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 3, versículo 16, Paulo vai dizer assim, porque toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra, jovens, eu me lembro também em cartas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, quando o autor escreve dizendo: e na verdade tem correção ao presente que não parece ser de gozo, a não ser de tristeza, mas esta mesma correção, ela produzirá um fruto pacífico de justiça em todos aqueles e aquelas que a exercitam. A vontade do diabo era querer ver os jovens lá na gandaia, a vontade do diabo é querer ver os obreiros lá na balada, mas não viu. Por quê? Porque teve uma palavra de exortação, uma palavra que bateu, mas uma palavra que sarou, uma palavra que machucou, mas uma palavra que trouxe transformação da parte de Deus. A palavra, somente a palavra, jovens. Não há outro meio, não há outro recurso, não há outra forma para que atentamente o Espírito de Deus, para que o fogo do Espírito Santo não venha apagar sobre esta geração.
para que o fogo do Espírito Santo não venha se apagar sobre a vida das senhoras, para que o fogo do Espírito Santo não venha se apagar sobre a vida dos obreiros. É somente a palavra. Ezequiel capítulo de número 37, quando Deus leva Ezequiel, filho de Buzi, Deus olha para Ezequiel e pergunta: está vendo, Ezequiel? Um vale cheio de ossos secos. Aquele vale, todos nós sabemos, queridos jovens, representava a casa de Judá, a nação de Israel, um povo que se encontrava atrofiado espiritualmente. Aí Deus pergunta a Ezequiel: porventura poderão viver estes ossos? Aí Ezequiel responde: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Aí Deus ordena a Ezequiel: então profetiza a minha palavra. Quando a gente profetizar a palavra de Deus sobre o vale, vai ter vida. Quando a gente proclamar a palavra de Deus, vai ter mudança. Levante as duas mãos para cima por bondade, por favor. Levante as duas mãos. Nós estamos em família. Coloque a sua mão no ombro do crente mais cheiroso. Se não tiver, coloque no ombro do pastor Olavo. Balance o ombro deste crente com carinho, dizendo: é a palavra, é a palavra. O plano de Deus para os jovens é a palavra. O plano de Deus para a igreja em Ramaú é a palavra. O plano de Deus para a igreja de Jesus nesta terra é a palavra. A palavra. Palavra que é esta, senhores, que tira a ansiedade, que tira medo, jovens. Há uma geração de homens e de mulheres que sofrem e padecem. Eu não sou contra a psicologia, mas muitas das vezes o que a psicologia não faz, a palavra faz. Eu não sou contra a medicina, mas o que muitas das vezes a medicina não faz, a palavra faz, pastor Alexandre. Eu não sou contra estes recursos, queridos jovens, queridos músicos, pastor Olavo, mas o que a sociedade não faz, a palavra faz. Me diga, digo, em Provérbios de capítulo 12, versículo 25, Salomão escrevendo, ele diz: a ansiedade, jovens, no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. É a palavra, é a palavra. Uma boa palavra não deixa apagar o fogo do Espírito Santo. Uma boa palavra não mata quem está de pé. Uma boa palavra levanta quem está caído. Lá vai. Porque avivamento espiritual não é você rodar aqui. Avivamento espiritual não é você sapatear aqui. Avivamento espiritual é você estender a mão para quem está caído e liberar uma boa palavra. É. Mas é o segundo tipo de lenha, pastor Olavo, querida igreja, queridos jovens. O primeiro tipo de lenha, prega comigo, é a palavra de Deus. É a palavra de... Vai ficar melhor, daqui a pouco o pastor Olavo paga janta. É a palavra de... Mas há um segundo tipo de lenha, queridos jovens, irmãos e irmãs, olhe para cá, que não deixa o fogo se apagar, queridos obreiros. Eu perguntava ao Espírito Santo: qual é o Espírito Santo? O Espírito Santo trouxe ao meu coração: é a lenha da adoração. Olha para cá. Eu vou falar bem baixinho para quem está lá fora não escute. Mas nós vivemos uma geração, queridos obreiros, que só sabe se alegrar, pastor Olavo. Pasme, por favor. Que só sabe dar glória a Deus e diz que é show do fogo quando a carteira parece a Arca de Noé. Tem peixe, tem arara, tem leão, é show do fogo. Mas depois, jovens, que Jesus leva para o vale, quando olha para a carteira só tem a Brisanete, a Enel, vai pagar com o quê? Quando abre a geladeira parece mais um coco verde, só tem água para beber. Aí tem crente, pastor Olavo, que nem aparece mais na igreja. E se você, irmã de Jesus, procurar lá na esquina, e se você for da paz do Senhor, esconde a mão e diz: só volta a ser crente quando Ele me tirar do vale. Eu vou entregar tudo que Deus está mandando. Porque esta raça de crentes, jovens, só adora a Deus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer. Porque quando Ele parar de dar e fazer, não adora, não serve mais. Isto aqui não é fogo do Espírito Santo, isto aqui é fogo de palha. Agora regale os olhos,
Porque o verdadeiro crente que tem o fogo do Espírito Santo, adora a Deus, ele dando, ele fazendo, ou deixando de fazer, ou não dando. Porque a gente não adora a Deus pelo que ele é, o que ele pode, aliás, a gente não adora a Deus pelo que ele pode dar, o que ele pode fazer, mas a gente adora a Deus pelo que ele é. Eu posso estar pregando para alguém nesta noite, que só Deus sabe como você chegou aqui, mas se você tiver esta lenha da adoração, o diabo não vai apagar verdadeiramente o fogo do Espírito Santo que é sobre ti. E se é verdade nesta noite, eu quero liberar uma palavra de Deus. Levante as duas mãos para cima, por favor, levante, só para quem crê, levante. Assim diz o Senhor, Abacuque de capítulo 3, versículo 17 e 18, lá vai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não haja vaca, mas todavia a igreja de Jesus se alegrará no seu nome e exaltará o seu reino. Se isso é verdade, se não te constrange, dê um abraço em alguém, diga: é a lenha da adoração, é a lenha da adoração. O jovem aí abraça o outro, o obreiro aqui aperta a mão de outro e diga: é a lenha da adoração. Eu disse, é a linha da adoração, jovens. Preste atenção. Quem tem esta linha da adoração, queridos jovens, por mais que esteja passando pelo vale, por mais que esteja passando pela dor, pela escassez, mas sabe que em breve o teu Deus se levantará e manifestará a glória dele ao teu favor. Olha para cá. Às vezes nós somos tão chicoteados, somos açoitados, açoitado por palavras, jovens que são rejeitados, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, que são vistas como pessoas quadradas. É melhor subir quadrado para o reino do que descer redondo para o inferno. Mas somos maltratados. Às vezes dá vontade de parar. Mas nós sabemos que quanto mais a igreja apanha, mais a gente se levanta para adorar a Deus. Quem não se lembra de Paulo e Silas? Não tem na Bíblia, não procure não, jovens. Mas Paulo e Silas apanharam, sobrava peia aqui ainda para cada um de nós. Colocaram-os no cárcere privado, acorrentaram as mãos, os pés, mas a boca e o coração de um adorador, nem capeta tem como acorrentar. Eu imagino, jovens, a Bíblia diz que era próximo à meia-noite, pastor Olavo, queridos obreiros. Quem sabe Silas pregava os olhos. Paulo grita e diz: Silas, vai dormir? Quem sabe Silas responde: vai dormir também, Paulo. Tu não se conformou com as chicotadas que a gente levou? Eu imagino que Paulo diz assim: nada disso, Silas. A gente só vai dormir depois do culto doméstico. Eu vou profetizar isso aqui porque Jesus está mandando. Fala bem baixinho para quem está do seu lado: só durma. Não, mas fale com voz de profeta e de profetiza. A irmã leu aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus disse a Jeremias, filho de Uquias: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, e antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações foi Deus que te deu por profeta e por profetiza. Então tu és profeta e profetiza de Deus. Então fala com a voz de autoridade, diga: só vá dormir depois do culto doméstico. Só durma depois do culto doméstico. Olha para cá, jovens. Aí eu imagino, pastor Olavo, que Paulo chama Silas, queridas irmãs, e diz: vamos lá, Silas, vamos entoar e cantar a Deus. E a Bíblia diz que perto do que, jovens? Perto do que? Prega comigo, perto do que? Meia-noite, vai. Perto
Perto da... Irmãs, jovens, olhem para cá, aqui eu coloco um parênteses. Fica aqui que eu já termino. Mas o que tem de crente, pastor Lavo, que tem medo da meia-noite? Posso falar? Posso? Tem crente que quando dá meia-noite esquece que é crente, faz até pelo sinal. Tem crente, se passar uma rasga-mortalha, né? Ainda diz assim, viva os noivos. Queima ele, Jesus, queima ele. Olha para cá. Certa feita eu vinha lá de Santa Catarina, pregando 15 dias com saudade da família, queridos jovens. Peguei um voo de São Paulo, cheguei, aliás, de Santa Catarina para São Paulo, era véspera do Natal. Cheguei em São Paulo, me sentei 6 horas da noite, fui pegar o próximo voo para Fortaleza, 7 horas da manhã. Aí eu, Jesus, a igreja de lá agora vieram me fazer saber se eu sou crente. Fiquei lá, sentou um homem do meu lado, pastor Lavo, olhou para mim e perguntou, é crente? Aí eu, nem merecia, mas Jesus me salvou. Me tire uma dúvida, tiro se Jesus deixar. É verdade que o Deus de vocês é dono da minha noite? Eu sim, não só da minha noite, mas da minha noite, da madrugada, da manhã, da tarde. Ele é dono de toda hora e de todo tempo. Seguro glória. Ele olhou para mim e disse assim, e por que eu vejo aí uma raça de pessoas sacrificando animais à meia-noite, pegando foto, colocando pipoca? Me responda, eu digo assim, não, eles tentam imitar, mas nunca vão conseguir. Aí ele, então me prove na Bíblia que o Deus de vocês é Deus da meia-noite. Aí é? Então senta aí, lá vai. Deus falou para Moisés da seguinte maneira, Moisés, manda que todo o povo hebreu pegue o sangue do novilho, passe pelos umbrais das portas, porque à meia-noite eu vou liberar o anjo da morte, e o anjo da morte vai matar todos os primogênitos da corte de Faraó. Ele arregalou os olhos, eu digo, senta aí que tem mais coisa na meia-noite. À meia-noite, Sansão foi até aos filisteus e colocou fogo sobre o rabo das raposas. À meia-noite Deus olhou para Gideão e disse, Gideão, pega o teu cântaro, pega a tua buzina, e à meia-noite quebra o cântaro, toca a buzina, que eu vou dar vitória. À meia-noite Sansão estava também sobre a cidade de Gaza, trancaram os portões e disseram, como vai sair? E à meia-noite ele arrancou os portões e saiu desfilando. Aí ele foi embora, vá não, que tem a última. À meia-noite em Mateus capítulo 25, versículo 6, gritou, aí veio o noivo, saí-lhe ao encontro. Segura a mão de quem está vivo ainda nesta noite. Segura, segura. Segura a mão de quem está vivo ainda. Segura, segura. Dá uma apertadinha na mão deste crente sem quebrar os seus dedos e diga, o teu Deus é dono da meia-noite, o teu Deus é dono da madrugada, o teu Deus é dono da manhã, o teu Deus é dono da tarde, o teu Deus é dono das 24 horas. Aí quando eu olhei, pastor Olavo, perguntar, cadê o homem para fazer o apelo, pastor Alexandre? Nem encontrei mais o homem. Mas escutem, jovens. Aí Palão começou assim, ó. Vamos lá, Sila. Perto da meia-noite, começaram a entoar um cântico de louvores a Deus. Eu imagino, jovem, que os demôniozinhos falavam assim, jovens, ó. Vai parar de adorar. O fogo vai apagar, porque levaram chicotadas. Não, meu filho, pode bater. Quanto mais bate na igreja aí que o fogo vai incendiar. A Bíblia diz que então perto da meia-noite Paulo e Silas cantaram e entoaram hinos e louvores a Deus. E de repente sobreveio o terremoto, que os alicerces dos castros se moveram. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, que por meio da tua adoração, que por meio do teu cântico, que por meio da tua celebração a Deus, o Senhor vai desfazer as obras de Satanás. Se isso é verdade, estufa o peito e manda uma rajada de glória. Glórias a Deus. Eu vou terminar agora, pastor Lavo. Jovens, queridos obreiros, queridos irmãos e irmãs ouvintes, não se esqueça, o sacerdote tinha uma obrigação de não deixar o fogo que ardia sobre o altar
O fogo que queimava o holocausto, ele não podia se apagar, jovens. Olhe para cá. Não adianta ter uma voz bonita, não adianta ter uma homilética bonita, não adianta ter uma exegese apurada, se não tiver o fogo do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. O que foi que perguntaram a John Wesley, um dos grandes avivalistas da Grã-Bretanha? Perguntaram: John, qual é o segredo dos teus sermões? Por que tu prega tanto? E há uma graça que se manifesta. Aí John Wesley olhou e disse: sabe qual é o segredo? É pegar o meu sermão, colocar no fogo, ou colocar o fogo no sermão que Deus me dá. Então não adianta ter uma voz bonita. O que adianta é pegar a tua voz e colocar para ser usada pelo Espírito de Deus. Não adianta ter uma exegese apurada, se não deixar que o Espírito de Deus venha incendiar a tua vida, para que mais vidas recebam o toque, a presença do meigo e amigo Espírito Santo de Deus. O sacerdote não podia, queridos jovens. É por isso que Deus falou aqui para Moisés. Moisés, no versículo de número 13: continuamente a lenha tem que ser posta no altar. Jovens, arregala os olhos aqui. Queridos obreiros, pastor Olavo, é continuamente. A gente não adora a Deus somente aqui quando tem culto, porque o nosso culto a gente faz lá em casa, do lado do fogão, fazendo aquele feijão. O nosso culto a gente faz naquele momento que a gente vai comprar o pãozinho carioca. Aí a gente sai pelas ruas dando glória a Deus, falando com Jesus. E alguém olha para você e diz: está falando com quem? Eu estou falando com um amigo que nunca me decepciona, que nunca me abandona. É o Espírito Santo de Deus. Aqui é um culto, queridos irmãos. Culto é quando você está lá no seu banheiro, que a quinzena não saiu, que a enfermidade ainda não caiu por terra, que os levantes de Satanás são protestosos, mas você está cultuando e glorificando a Deus. Termino agora dizendo a terceira e último tipo de lenha. O primeiro modelo de lenha que não venha deixar o fogo do Espírito de Deus se apagar sobre a nossa vida é a palavra de Deus. O segundo tipo de lenha que não vem deixar o fogo se apagar sobre as nossas vidas é a lenha da adoração. Mas há um terceiro, jovens, que isso aqui é tão poderoso que Satanás estremece quando a igreja se reúne, ou quando você mesmo ou você mesma faz em sua casa. Qual é essa lenha, Henrique Lima? É a lenha que se chama lenha da oração. Jesus disse assim, repito, Atos capítulo 1, versículo 4: mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Jesus continua dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8: mas vocês receberão o Espírito de Deus que há de vir sobre vós, serão minha testemunha, porque ser show do Espírito Santo em Jerusalém não compensa, não vale para nada, é ser em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Em Atos capítulo de número 2, já o que aconteceu? Quase 120 vidas subiram, foram, entraram ao cenáculo e começaram o que, pastor Olavo? Falar mal dos obreiros, falar mal dos músicos que não tocam bem, falar mal dos jovens que não cantam bem. Não, eles começaram a orar, minhas irmãs, e a dizer: Deus, cumpra sobre nós a tua promessa. Porque a promessa para a igreja não é casa nova, a promessa para a igreja não é carro 0 quilômetro, porque Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas Deus vos acrescentará. A lenha da oração, jovens. E quando quase 120 vidas oraram, a Bíblia diz o quê? Que viram um vento viamente impetuoso, descendo como línguas repartidas de fogo. Homens que nunca fizeram um curso, uma oratória, começaram a falar a língua daqueles que estavam lá. Isso aqui é por causa da oração, jovens. A igreja só estará cheia do Espírito Santo de Deus quando continuamente orar. Não tem muito segredo. A receita é orar
a Deus. Aí fala assim para quem está do seu lado, ó. E quando a igreja ora, diga. Quando a igreja ora, Deus atende. Eu conto outro testemunho para vós. Essas coisas acontecem comigo só quando eu vou viajar, pastor Olavo. Pastor Alexandre já ouviu, mas eu vou contar aqui. Vinha eu agora de Canindé, esperando Guanabara, com saudade da família. Outro jovem novamente se senta do meu lado. Me pergunta, é crente? Aí eu nem merecia, mas Jesus me salvou. Ele olha para mim, jovens, e diz assim: eu fui crente também, mas eu estou afastado. Eu, por quê? O que aconteceu? Ele disse: fui setado. Me falaram que lá no céu tem ramal. Eu, Jesus, que heresia é esta? Aí ele disse: e eu sento do seu lado para o senhor me explicar isso hoje. E só saio daqui quando o senhor me falar. Eu, Espírito Santo, agora o negócio pegou. Aí Deus disse: fala para ele que aqui no céu tem ramal. E o ramal daqui, jovens, é diferente da Claro, da Vivo, da Oi, da TIM. Quem liga nunca dá fora de área. Seguro glória. Ele não se conteve. Ele olhou para mim e disse assim: irmão de Jesus, se tem ramal, tem número. Aí eu, Jesus, agora pegou. Aí o Espírito Santo pode falar para ele que tem número. E o primeiro número está lá em Jeremias capítulo 33, verso 3. Clamas a ele, porque ele te responderá coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. Ele olhou para mim e perguntou: tem segundo ramal? Tem. Jeremias capítulo 29, dos versículos 11 ao 13. Porque diz Deus: porque bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis a mim, ou vos ouvireis e buscar-me-eis, e me achareis quando eu me buscardes de todo o vosso coração. Ele tem o terceiro ramal? Tem. Agora que eu comecei, segundo Crônicas de capítulo 7, versículo 14. Se o povo de Deus que se chama pelo seu nome se humilhar e orar, e buscar a sua face, e se converter dos seus maus caminhos, porém dos altos céus, é Deus que perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Ele tem quarto ramal? Tem. Mateus de capítulo 7, versículo 8. Aquele que bate se abre, aquele que pede receberá, aquele que busca encontrará. Ele tem o quinto? Tem. Romanos de capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos da esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Ele fala mais um para eu voltar para Jesus. Fala. Lamentações de capítulo 3, versículo de número 29. Lá vai: põe a tua boca no pó desta terra, porque talvez ainda haja esperança de Deus. Fica de pé, igreja, por favor. Fica de pé.